Meu irmão, minha irmã, louvado seja nosso Jesus Cristo e que Ele para sempre seja louvado. Continuando contando a história das pessoas que passam em nossa vida e que nos marca profundamente, eu quero contar hoje a história de um casal muito querido da comunidade de Jundiaí, Sr. Augusto Scarpinelli e Mercedes Scarpinelli. Um casal maravilhoso que fez parte da nossa comunidade São João Batista de Jundiaí e que marcou profundamente a nossa vida. Infelizmente, hoje não temos mais esse casal no nosso meio, já partiram para junto de Deus, mas é bom a gente recordar esses grandes homens e mulheres que passaram em nossa vida e que muitas vezes a gente não percebe tanto, mas vai valorizar mais quando os perde. Mas o Sr. Augusto e a Dona Mercedes nunca esquecerei por tudo de bom que eles fizeram por mim e por todas as ajudas que me deram. O que eu sei do Sr. Augusto é que ele nasceu em Caieiras, no estado de São Paulo. E ainda quando ele era menino, ele mudou para Jundiaí com toda a sua família. E ali ele foi crescendo, foi desenvolvendo, foi partindo para trabalhos e trabalhou, eu lembro que trabalhou muito tempo e parece que na Duratex, e por ali parece que ele se aposentou. Também ele era um homem muito de igreja, um homem muito fiel à igreja, sempre caminhando com Deus, foi congregado mariano, foi ministro da Eucaristia na nossa paróquia, foi vicentino, um grande zelador dos vicentinos, muito fiel, foi um zelador paroquiano, ajudou muito. E eu lembro que na Jornada Mundial da Juventude em 2000, quando a gente começou a fazer um trabalho de reciclagem, que a gente saía pelas ruas, ele foi um dos grandes motivadores, e ele que cuidava da separação de todas, né, as latinhas que vendia para uma empresa, depois as partes de plásticos, todos os tipos de plásticos, papelão, jornais, ele vendia para uma outra empresa. E o dinheiro a gente ia guardando para ajudar a juventude a ir para a Jornada Mundial da Juventude em 2000, lá em Roma, o ano jubilar. E ele também trabalhava na nossa casa, ele era ali, cuidava da horta. Ele ia com o Padre Cláudio de vez em quando pescar. O Padre Cláudio gostava de levar ele para a pescaria. E ele estava ali sempre conosco. Com os vicentinos, ele era aquele que recebia os alimentos, que depois separava tudo direitinho, que ajudava a fazer a campanha do final de ano, né, para o Natal, para conseguir uma cesta digna para cada um. Ele vinha sempre, todos os dias, à Santa Missa, todos os santos dias. Era um homem fiel ali, perseverante. 3 filhos, né? Ele é casado com a Dona Mercedes, né? Tem 3 filhos, o Sérgio, o Marcelo e a Denise. Os 3 filhos são casados e os 3 filhos sempre esteve ali com seus pais caminhando. Eu lembro que o Sérgio, ele era da comunidade de jovens da Catedral de Jundiaí, e a Denise e o Marcelo eram das comunidades de jovens da paróquia São João Batista. A Denise foi da comunidade da Cojupac e o Marcelo da Jujedim, do Jardim Pacaembu. Eles estiveram sempre ali, caminhando na graça e no amor de Deus. Mas infelizmente, o seu Augusto, no período da Covid, no ano de 2020, ele foi pego por esse bendito ou maldito vírus aí e veio a falecer. Mas eu nunca vou esquecer o carinho, a dedicação e o amor deste homem para com o trabalho diante de Deus. Era um homem de oração. Posso dizer para vocês, um homem de oração, muita oração, sempre fiel, chegava na igreja, ajoelhava ali no banco e ficava.
tempos e tempos em oração, participando da missa todo santo dia. A sua esposa, a dona Mercedes, ela nasceu em Dois Córregos, também no estado de São Paulo, e começou a trabalhar com 11 anos. E depois eles também mudaram a família mudou para Jundiaí, e ali ela conheceu o seu Augusto, ela casou, então tiveram os 3 filhos. Eles, que eu sei, ficaram 52 anos casados. Depois, infelizmente, a morte levou o nosso querido Augusto. E a dona Mercedes, ela foi ministra da Eucaristia, foi hostiária. Hostiária é tipo daquela sacristã, daquela porteira que vem, que abre a igreja e abre e fecha. E o meu filhado também, o Reginaldo, também quando ele estava em Curitiba, ele tinha essa missão. Então a dona Mercedes, ela vinha depois, abria a igreja, fechava, preparava tudo para as celebrações eucarísticas, e como ministra da Eucaristia, sempre fiel ali. Ela pertenceu ao grupo de espiritualidade que eu criei, o 3º grupo de espiritualidade, com um grupo de bravíssimas mulheres, e depois ela se afastou um pouquinho por alguns problemas pessoais dela. E depois que faleceu o marido, ela mudou-se para a Vila Liberdade, mais próximo da paróquia Santa Terezinha. Então ela deixou de frequentar a nossa paróquia. Eu lembro que o ano de 2024, quando eu estava em Jundiaí, que a gente atendia confissão nas paróquias, e por 2 vezes eu encontrei. Uma outra vez, comecinho do ano de 2025, o pároco lá saiu de férias, e eu ia saindo de férias também, e ele precisava de um padre para celebrar a missa às 10 horas, eu fui lá celebrar e encontrei com ela. E a dona Mercedes era uma mulher de muita oração. Ela foi uma mulher intercessora do grupo de oração da Renovação Carismática, fiel ali à graça e o amor de Deus. Os seus 3 filhos casados, 2 deles tiveram filhos, 2 filhos, né, e um deles não tem filho, mas tem 4 netos e uma neta, e ficaram ali esses netos crescendo na graça e no amor de Deus. Eu lembro que quando eu morava em Jundiaí, às vezes à noite eu ia lá na casa deles, conversar com eles, com o seu Augusto, com a dona Mercedes, e eles me acolhiam muito bem. A gente comia pipoca, e sempre arrebentava pipoca. Uma vez ou outra também comíamos pizza, né? O seu Augusto encomendava, mas era gosto quando eu estava em casa, não tinha nada que fazer, Padre Cláudio assistindo televisão, ou ficava no computador, estava eu e ele ali. O que eu fazia? Eu ia lá para a casa do seu Augusto, da dona Mercedes, ali encontrava também com seus filhos, e a gente ficava conversando um pouquinho. Depois eu voltava para minha casa, e aí a gente foi vivendo aquela experiência. Eu lembro que o senhor Augusto trabalhou muito, muito para a nossa jornada, com toda a dedicação, e numa desses trabalhos ele acabou pegando um tipo de grosseira, um vermelhão nos braços, né? Que eu fiquei até preocupado. Quando eu voltei da jornada, ele estava daquele jeito e já não podia mais continuar fazendo aquele trabalho de reciclagem, então ele pediu até para afastar-se do trabalho. Seu Augusto foi um grande trabalhador, e a dona Mercedes, uma grande mulher fiel. Seus filhos foram educados com muito amor e com muito carinho. O seu filho mais velho, Sérgio, ele mora no México, que eu sei, e a Denise e o Marcelo moram em Jundiaí. Mas infelizmente esse ano, se eu não me engano, foi dia 13 de outubro, infelizmente a morte chamou a dona Mercedes, e ela foi morar para junto de Deus. Quando eu fiquei sabendo que a Denise me comunicou da morte da mãe, eu fiquei muito triste, muito abalado, porque eu não esperava, porque aquela mulher estava bem, muito bem mesmo, que a gente via assim, né, sempre disposta. Uma coisa, quando a gente saía para reciclagem, para catar reciclagem, a gente entrava lá para o lado do Caxambu,
E nós andava na São Augusto, ia com o carro até uma certa altura, depois a gente andava catando reciclagem. Depois voltava trazendo aquele monte de reciclagem. Também ali aconteceu por lado do hospital, um dos hospitais ali, que agora é Paineiras, Pitangueiro, não lembro agora como é o nome ali, que a gente ia por ali, e ali houve um caso extraordinário, que eu e a Heleninha estava catando reciclagem de um lado, eu sou Augusto, a Dona Mercedes, a Denise do outro, e quando a gente passou para mexer num lixo, um cara de um bar, pensou que a gente era morador de rua, foi lá e chamou nós e deu um pacote de bolacha. Aí eu com a Heleninha começamos a dar risada e a Heleninha chorou muito, e depois a gente partiu esse pacote de bolacha, comeu e agradeceu a Deus e rezou pelo rapaz, porque ele foi sensível. Denise, Marcelo, Sérgio, tenha essa certeza que os seus pais foram duas pessoas maravilhosas, duas pessoas que marcaram a nossa igreja, a nossa comunidade. Estão junto de Deus. Aprendi a amá-los de coração. Deus acolheu junto de si um casal fiel a Ele e maravilhoso. Tenha essa certeza. Siga o caminho dos seus pais, siga o exemplo, porque ali só coisa boa vocês têm que tirar deles. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.